Olá, paz e graça, queridos e amados irmãos. Estamos agora na nossa 11ª aula da Escola Bíblica Digital, preparação para o batismo. Nosso tema de hoje será o batismo e a ceia do Senhor, que são as ordenanças, né? Vamos começar? O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da Igreja estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. O batismo consiste na imersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único e suficiente e pessoal. Bom, o batismo, a própria palavra, né? Batismo já significa imersão, né? Então, nós vemos que a forma do batismo que os cristãos batistas decidiram como ingresso na comunidade cristã é o batismo por imersão. Ah, pastor, eu sou batizado por aspersão ou por infusão. Eu posso ser batista? Não. Se tu quer ser batista, tu deve ser batizado por imersão. Tá, mas o batismo salva? Não, o batismo não salva. A única pessoa que salva é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é pela fé, é de graça e pela graça de Deus, Cristo morreu em nosso lugar. E por que do batismo? Porque foi uma ordenança. O Senhor nos mandou, lá em Mateus 28, que conforme nós fôssemos ensinando, pregando o Evangelho e as pessoas se convertendo, nós os batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo que ele deixou de modelo foi o que ele praticou, o batismo de João Batista por imersão, né? Então nós seguimos essa tradição, né? Ok? Mas pastor, se eu não me batizar, eu vou para o inferno? Não, não vai, tá? Desde que tu tenha o Senhor Jesus como o teu único Senhor e Salvador, o suficiente Senhor Salvador pessoal, né? Não é coletivo. Ah, Jesus é o Salvador da minha família. Não, então tu tá com um problema. Tem que ser o teu Salvador. Tem que ser o Salvador dos teus filhos, tem que ser o Salvador da tua mulher. Isso é pessoal, certo? Esse batismo simboliza a morte e o sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida, em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e também prenúncio da ressurreição dos remidos. Isso aí nós vemos esse simbolismo explicado, muito bem explicado pelo apóstolo Paulo em Romanos, a partir do capítulo 5, a morte e a ressurreição ali sendo ligadas ao batismo, né? Depois nós vamos ver a ceia aí também, que foi estipulada pelo Senhor antes da sua morte. Então nós queremos, irmãos, que tenham essa consciência, certo? É um simbolismo, ok? E que representa, por que eu tenho que me batizar e tenho que chamar minha família, e tenho que tirar foto, tenho que me apresentar para os irmãos, e antes do batismo, uma semana antes, eu vou dar meu testemunho de fé pessoal, porque é um ato público. Eu vou estar declarando que aquele velho homem morreu e que o novo homem que sairá das águas buscará a vida de santificação com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para toda a minha família, para toda a sociedade, para todos os meus amigos saberem disso, né? E esperarem em mim essa transformação de vida, certo? O batismo, que é a condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sobre a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem como está lá em Mateus 28. Ok? A gente batiza sempre dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? As três pessoas da Trindade, né? A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Mais uma vez, é uma cerimônia, tá?
é uma comemoração, uma proclamação da morte do Senhor, certo? É em memória dele. Não há a transubstanciação dos elementos, o pão não se torna em carne e o vinho não se torna em sangue. Nós não somos canibais, né? Como a igreja primitiva foi acusada por má interpretação desse texto. Então, queridos, nós fazemos isso quando estamos juntos, nós ceamos juntos como corpo de Cristo, como unidade, e também deve ser feito ali um inventário, né? Inventário para que nós venhamos a derramar o nosso coração e tomar um rumo correto do que o Senhor deseja para nós. Nesse memorial, o pão representa o corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o seu sangue derramado. Ah, pastor, mas aqui na igreja a gente usa suco em vez de vinho, aí o senhor está falando em vinho. Por quê, queridos? Nós temos muitos ex-etílicos, muitos alcoólatras e ex-drogados também que eram cruzados, tinham o alcoolismo também como uma fonte ali que despertava, né, algum gatilho, né, para esse vício. E se nós agora começarmos naquilo que nós consideramos importante, né, como a ceia, trazer essa ceia para derrubar os irmãos dos seus vícios, aí é complicado. Então o que se optou? Suco de uva, todo mundo pode provar, todo mundo pode tomar, né? E que não vai despertar, não vai ser um gatilho para nenhum dos irmãos caírem nos seus vícios, né? Estão lutando aí, né? Uma das coisas da ceia que a gente já falou, né? É o que diz aqui: a ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e a sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Então, a gente deve fazer o autoexame, né? Aqui ele bota assim, ó para participar da ceia tem que ser batizado. Na nossa igreja, a ceia é livre, mas nós avisamos que deve haver o autoexame, certo? Nós não ficamos cobrando, não é só dos membros da ceia, né? Ok? Eu espero que você tenha aproveitado. Qualquer dúvida é só chamar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.